Existem momentos na vida em que o chão desaparece sob nossos pés, sem aviso prévio. Momentos em que tudo aquilo que construímos com tanto cuidado se revela uma ilusão frágil, sustentada por expectativas que nunca foram correspondidas. Eu sempre soube, em algum lugar profundo e silencioso da minha consciência, que meu casamento era uma construção precária. Mas saber e aceitar são continentes separados por oceanos de negação e esperança. A mente humana possui uma capacidade extraordinária de proteger-se através da negação, construindo muros invisíveis entre a verdade dolorosa e a ilusão confortável. Durante anos, habitei esse território intermediário, consciente e inconsciente simultaneamente. Meu nome é Amanda, e durante 5 anos vivi uma mentira tão bem ensaiada que até eu mesma quase acreditei nela. Casei com Augusto aos 26 anos, movida por uma combinação perigosa de amor idealizado e ingenuidade. Ele era bonito, charmoso, sabia dizer as palavras certas nos momentos certos. O problema é que palavras são baratas quando não vêm acompanhadas de ações, e eu demorei tempo demais para entender essa verdade elementar. Mas eu percebia coisas, mesmo quando fingia não perceber. Pequenos detalhes que se acumulavam como grãos de areia, formando dunas de evidência. A forma como Augusto desviava o olhar quando eu mencionava planos futuros, como sua voz adquiria um tom mecânico quando repetia frases que claramente não eram suas, mas ecos da voz materna. Como ele se encolhia fisicamente na presença de Marli, transformando-se em uma versão diminuída de si mesmo. Desde o primeiro dia do nosso casamento, Marli, minha sogra, estabeleceu as regras do jogo. Ela não era apenas uma mulher controladora, era uma arquiteta meticulosa da manipulação emocional. Cada palavra que saía da sua boca carregava veneno disfarçado de preocupação maternal. Ela tinha o dom peculiar de transformar qualquer conquista minha em motivo de crítica, qualquer felicidade em ameaça ao seu domínio absoluto sobre Augusto. Percebi desde cedo como ela operava. Marli era uma especialista em crueldade sutil, do tipo que não deixa marcas visíveis, mas corrói a alma lentamente. Quando ganhei uma promoção no segundo ano de casamento, ela comentou com falsa inocência que mulheres ambiciosas demais esqueciam suas obrigações domésticas. Quando preparei um jantar especial, ela elogiava a comida, mas acrescentava que a mãe de Augusto fazia melhor, que ele estava acostumado a um padrão diferente. Cada elogio vinha embrulhado em papel de crítica, mas eu documentava tudo mentalmente. Cada comentário, cada olhar de desdém, cada invasão de privacidade. Arquivava essas informações não por maldade, mas por autopreservação. Alguma parte instintiva de mim sabia que um dia essas evidências seriam importantes. Observava como ela abria minha correspondência sem perguntar, como revisava meus armários quando pensava que eu não estava olhando, como fazia comentários sobre meu peso, minha roupa, meus amigos, sempre com aquele tom que sugeria superioridade maternal quando era apenas mesquinharia disfarçada. Morávamos em uma casa que ela comprou para o filho. Esse detalhe aparentemente generoso era, na verdade, a corrente invisível que nos mantinha presos à sua vontade. Todo mês, ela fazia questão de lembrar, com aquele sorriso afiado que gelava meu sangue, que aquele teto sobre nossas cabeças existia graças à bondade dela. Augusto nunca contestava. Simplesmente abaixava a cabeça e concordava com tudo que a mãe dizia, como um menino obediente que nunca aprendeu a ser homem. O que Marli não sabia é que eu tinha começado a juntar dinheiro secretamente 6 meses após o casamento. Uma conta que ela desconhecia, alimentada por pequenas quantias que eu desviava aqui e ali. Não era muito, mas era meu segredo, minha pequena reserva de autonomia. Cada depósito era um ato de resistência silenciosa, uma promessa para mim mesma de que um dia, de alguma forma, eu teria opções. Observei também como Marli manipulava Augusto através de saúde inventada. Ela desenvolvera uma coleção impressionante de doenças misteriosas, que apareciam conveniente quando precisava de atenção, ou quando eu e Augusto planejávamos algo sozinhos. Dores de cabeça insuportáveis, pressão arterial perigosamente alta, tonturas inexplicáveis. Tudo sempre exigia a presença imediata do filho.
E ele corria, abandonando qualquer compromisso comigo, correndo para o lado da mãe, que milagrosamente se recuperava assim que ele chegava. Eu trabalhava como analista financeira em uma empresa de médio porte. Não era uma carreira glamurosa, mas eu gostava do que fazia. Havia ordem nos números, uma lógica reconfortante que contrastava com o caos emocional da minha vida doméstica. Durante anos fui metódica e dedicada. Chegava cedo, saía tarde, absorvia conhecimento como uma esponja. Meus colegas me respeitavam, meus superiores reconheciam minha competência. No trabalho, eu era Amanda a profissional. Em casa, eu era apenas a nora inadequada que Marli tolerava com desdém. Os números nunca mentiam. Essa era a beleza do meu trabalho. Um balanço financeiro era honesto de formas que as pessoas raramente conseguiam ser. Comecei a aplicar essa mesma lógica analítica à minha vida pessoal. Observava padrões de comportamento como observava padrões em planilhas. Augusto pedia dinheiro emprestado, sempre nas mesmas épocas do mês. Marli aparecia com emergências financeiras, fabricadas quando meu salário caía na conta. As coincidências eram estatisticamente impossíveis. Calculei mentalmente quanto dinheiro tinha contribuído para aquela casa ao longo dos anos. Reparos que paguei, contas que cobri quando Augusto estava entre empregos, presentes caros que Marli exigia para ocasiões inventadas. O valor era substancial. Irônico como ela falava de generosidade quando eu tinha financiado uma porcentagem significativa da manutenção da propriedade que ela usava como instrumento de controle. Augusto trabalhava em vendas, pelo menos teoricamente. Na prática, passava mais tempo reclamando das injustiças do mercado e dos chefes incompetentes do que efetivamente vendendo alguma coisa. Sua renda era irregular, caprichosa. Havia meses em que ele trazia dinheiro suficiente, outros em que voltava para casa com desculpas elaboradas e bolsos vazios. Eu cobria as diferenças sem reclamar. Afinal, éramos casados, era minha obrigação ajudar. Pelo menos era isso que Marli fazia questão de enfatizar sempre que surgia a oportunidade. Mas eu notava inconsistências. Augusto saía para supostas reuniões de vendas usando roupas casuais demais. Voltava com cheiro de cigarro quando dizia que estava com clientes, mas nenhum dos seus contatos fumava. Recebia ligações que atendia rapidamente, saindo do cômodo. Quando questionava, ele respondia com irritação desproporcional, atacando antes de defender. Técnica clássica de quem esconde algo. Nunca tive certeza absoluta, mas desconfiava que ele gastava dias inteiros fazendo nada, talvez em bares ou com amigos, enquanto eu trabalhava. Minha renda estável era a rede de segurança que permitia sua irresponsabilidade. E Marli sabia. Ela protegia as mentiras dele porque ambos se beneficiavam da minha ignorância forçada. A sogra tinha um talento especial para aparecer nos momentos mais inoportunos. Invariavelmente, às quintas-feiras, ela surgia na nossa porta com sacolas de compras, comida que preparava para o filho amado, e aquela expressão de desaprovação permanente dirigida a mim. Ela inspecionava a casa como um general revistando tropas suspeitas de traição. Passava o dedo nos móveis procurando poeira imaginária, examinava a geladeira com olhar crítico, fazia comentários ácidos sobre minha capacidade de cuidar adequadamente do lar. Mas havia crueldades maiores que essas pequenas invasões. Marli tinha copiado as chaves da casa sem nos avisar. Descobri isso quando voltei inesperadamente do trabalho um dia e encontrei evidências de que alguém tinha estado ali. Objetos ligeiramente deslocados, gavetas reviradas sutilmente. Quando confrontei Augusto, ele admitiu casualmente que tinha dado um jogo de chaves para a mãe, como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se nossa privacidade não importasse. Ela entrava quando estávamos fora, vasculhava nossos pertences, lia correspondências pessoais. Uma vez encontrei meu diário íntimo em posição diferente de onde deixara. Marli tinha lido minhas reflexões mais privadas e não se deu ao trabalho de esconder. Foi uma invasão psicológica calculada, uma forma de me fazer sentir exposta e vulnerável em minha própria casa. Certa vez, quando preparei um jantar especial para o aniversário de Augusto, ela chegou sem avisar e devastou meu esforço com uma única frase envenenada. Informou que meu tempero estava excessivo, que eu claramente não entendia os gostos do filho dela e que na próxima vez seria melhor deixar que ela mesma cozinhasse. Augusto não disse nada.
Comeu em silêncio, enquanto eu engolia lágrimas junto com a comida que tinha preparado com tanto carinho. Era como assistir a própria alma sendo lentamente corroída por ácido invisível. Cada refeição rejeitada, cada esforço diminuído, cada momento de alegria transformado em cinzas pela presença dela. Marli tinha o talento peculiar de sugar oxigênio dos ambientes, deixando apenas ar rarefeito e tóxico, e eu respirava aquele ar dia após dia, adaptando meus pulmões a atmosferas cada vez mais inóspitas. Aprendi a transformar minha revolta em algo mais frio e calculado. Cada humilhação era arquivada cuidadosamente na biblioteca emocional que construí dentro de mim. Criei um sistema mental de indexação, categorizando ofensas por tipo e severidade. Não reagia imediatamente, porque sabia que qualquer confronto direto seria usado como prova da minha inadequação. Marli era habilidosa em virar situações a seu favor, em pintar qualquer defesa minha como ataque injustificado, e Augusto sempre ficava do lado dela. Sempre. Mas enquanto me mantinha em silêncio externamente, interiormente eu construía mapas. Mapas de comportamento, de padrões, de fraquezas. Observava como Marli operava, quais botões ela pressionava, que medos ela explorava. Conhecia seus métodos melhor do que ela imaginava. E guardava esse conhecimento como guerreiros guardam mapas do território inimigo, esperando o momento certo para usá-los. Os anos foram passando nesse ciclo doentio. Eu trabalhava, sustentava a casa quando necessário, tolerava as invasões constantes da sogra e fingia que tudo estava bem. Meus colegas de trabalho comentavam sobre meu profissionalismo, sobre como eu parecia sempre no controle. Se soubessem a verdade, a fachada cuidadosamente mantida desmoronaria, revelando o caos interior que eu carregava. Tornei-me especialista em compartimentalização. No escritório, era a Amanda competente, focada, capaz. Caminhava pelos corredores com postura ereta, respondia e-mails com clareza precisa, conduzia reuniões com autoridade crescente. Mas essa mulher profissional era uma construção, uma persona cuidadosamente elaborada que eu vestia como armadura todas as manhãs. Em casa, as camadas se desprendiam. Ali, eu era a versão reduzida, a Amanda que encolhia sob o peso constante da desaprovação. Mas mesmo nessa redução, eu observava. Minha mente continuava trabalhando, analisando, conectando pontos. Percebi que Marli intensificava seus ataques quando eu estava particularmente feliz ou confiante. Era como se minha alegria fosse uma afronta pessoal que precisava ser corrigida imediatamente. Notei também padrões na colaboração entre mãe e filho. Augusto preparava o terreno emocional antes das visitas dela. Mencionava casualmente que eu tinha estado distante, que o trabalho me consumia demais, que ele se sentia negligenciado. Não eram acusações diretas, apenas sussurros venenosos que plantavam sementes. Quando Marli chegava, ela colhia essa plantação cuidadosamente preparada, usando as informações para afiar suas críticas com precisão cirúrgica. Eles trabalhavam em equipe, uma dupla sinistra, unida pelo objetivo comum de me manter submissa e disponível como recurso. E durante muito tempo, funcionou. Eu permanecia presa naquela teia, consciente dos fios, mas incapaz de rompê-los, paralisada pelo medo do desconhecido que existia além daquela prisão familiar. Foi em uma manhã de terça-feira, 3 meses atrás, que minha vida começou a mudar de forma irreversível. Meu chefe, Sr. Henrique, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e olhos perspicazes, me chamou em sua sala. Meu coração acelerou. Chamadas inesperadas da diretoria raramente significavam boas notícias. Entrei preparada mentalmente para críticas, para alguma reclamação que precisaria defender. Ele me ofereceu uma cadeira e ficou alguns segundos em silêncio, me observando com aquela expressão indecifrável que pessoas experientes desenvolvem ao longo de décadas, lidando com situações complexas. O silêncio se estendeu como um elástico prestes a se romper. Respirei fundo, ancorando-me na cadeira, preparando-me para o impacto. Então, pronunciou as palavras que redefiniriam tudo. Disse que a empresa estava expandindo, criando uma nova diretoria regional e que meu nome tinha sido escolhido para o cargo. Diretora de Operações Financeiras, um salário 3 vezes maior que o atual.
benefícios substanciais, responsabilidades significativas. O tempo desacelerou. As palavras chegaram até mim como se atravessassem água viscosa, deformadas pela incredulidade. Fiquei paralisada. Minhas mãos suaram instantaneamente. Meu cérebro trabalhou em velocidade frenética, tentando processar a informação. Aquilo não poderia ser real. Coisas boas não aconteciam para mim, não daquela magnitude. Certamente havia um erro, uma confusão administrativa, que seria corrigida assim que alguém percebesse. Mas Senhor Henrique continuou falando. Explicou que observava meu trabalho há anos, que reconhecia minha dedicação excepcional, que confiava na minha capacidade de liderar a nova equipe. Mencionou especificamente projetos que eu tinha coordenado, análises que tinham salvado a empresa de decisões financeiras equivocadas, a forma metódica como eu construía soluções para problemas complexos. A decisão era definitiva. Eu seria oficialmente nomeada dentro de 2 semanas, após o processo burocrático necessário. Aquelas palavras eram água fresca depois de anos atravessando desertos. Pela primeira vez, alguém estava me vendo. Não como extensão de outra pessoa, não como recurso a ser explorado, mas como indivíduo competente com valor intrínseco. A emoção ameaçou transbordar, mas segurei firme, mantendo compostura profissional enquanto internamente celebrava uma vitória que parecia impossível horas antes. Saí daquela sala flutuando em uma nuvem de incredulidade e alegria contida. Pela primeira vez em muito tempo, senti algo parecido com orgulho genuíno. Eu tinha conseguido algo significativo através do meu próprio esforço. Ninguém tinha me dado aquilo por pena ou obrigação. Eu merecia. Mas a alegria veio acompanhada de uma sombra de pressentimento. Conhecia bem demais a dinâmica tóxica da minha vida para acreditar ingenuamente que essa conquista seria celebrada. Havia uma tensão crescente no meu peito, como corda sendo retesada, prestes a se partir ou a ser usada para algum propósito que eu ainda não conseguia ver claramente. A parte racional da minha mente sussurrava advertências. Sabia que contar para Augusto e, consequentemente, para Marli teria consequências. Conhecia a dinâmica venenosa da minha vida familiar bem demais para acreditar que receberiam a notícia com celebração genuína. Mas havia uma parte ingênua, teimosamente esperançosa, que acreditava que talvez, apenas talvez, eles se surpreenderiam positivamente. Que meu sucesso seria motivo de orgulho compartilhado, como eu estava enganada. O erro não estava em esperar, estava em ainda acreditar que pessoas fundamentalmente egoístas poderiam sentir alegria genuína pelo sucesso alheio, especialmente quando esse sucesso ameaçava o equilíbrio de poder estabelecido. Contei para Augusto naquela mesma noite. Preparei seu prato favorito, abri uma garrafa de vinho que guardava para ocasiões especiais e anunciei minha promoção com o coração acelerado de expectativa nervosa. Sua reação foi menos efusiva do que eu esperava, mas exatamente o que deveria ter antecipado. Ele pareceu genuinamente surpreso, mas havia algo mais em sua expressão. Algo que me deixou desconfortável. Seus olhos se estreitaram por uma fração de segundo. Não foi alegria o que vi brilhar ali, foi cálculo, como um predador avaliando presa recém-descoberta. Perguntou sobre o salário antes de perguntar sobre minhas responsabilidades. Quis saber a data exata em que o aumento começaria, não como seria minha nova rotina. Suas prioridades ficaram dolorosamente transparentes naquele momento, mas eu ainda tentava enxergar o que queria ver em vez do que estava evidentemente diante de mim. Respondi com entusiasmo forçado. Disse que finalmente teríamos segurança financeira real, que poderíamos planejar o futuro com mais tranquilidade. Ele assentiu mecanicamente, mas seus olhos estavam distantes. Percebi que ele não estava compartilhando aquele momento comigo. Estava já calculando, planejando, provavelmente pensando em como comunicar a notícia para Marli. Aquela noite, pela primeira vez em meses, ele me tocou com algo que se assemelhava a interesse genuíno. Mas até o toque parecia transacional, mecânico. Percebi, com um aperto doloroso no peito que se alojou como pedra no estômago, que minha promoção era excitante para ele apenas pelo dinheiro que representava. Não era Amanda a pessoa que despertava interesse, era Amanda a fonte de recursos.
E mesmo naquele momento de intimidade física, senti-me completamente sozinha. Um fantasma habitando o próprio corpo enquanto ele interagia com uma versão de mim que existia apenas na cabeça dele. Na manhã seguinte, Augusto saiu cedo sem explicações. Voltou no final da tarde com Marli. Meu estômago se revirou quando ouvi a voz dela ecoando pelo corredor antes mesmo de vê-la. Era um som que minha mente tinha aprendido a reconhecer como alarme de perigo iminente, a sirene anunciando tempestade. Ela entrou na sala como uma tempestade, olhos brilhando com aquela intensidade predatória que eu conhecia tão bem. Mas dessa vez havia algo diferente. Marli não estava apenas irritada ou controladora como sempre. Havia uma crueldade calculada em seus movimentos, como se tivesse passado horas planejando cada palavra, cada gesto, cada ataque psicológico que estava prestes a desferir. Ela se movimentava pelo espaço como general, inspecionando o campo de batalha antes do ataque final. Marli não perdeu tempo com rodeios. Deixou claro que sabia da minha promoção e que tinha planos específicos para o que fazer com meu novo salário. Suas palavras eram afiadas como bisturi, cortando com precisão cirúrgica. Falou sobre reformas que a casa precisava, sobre um carro novo para Augusto, sobre diversos gastos que ela já tinha mentalmente calculado e distribuído. Cada item mencionado era uma reivindicação sobre o meu trabalho, sobre o meu esforço, como se meu corpo fosse apenas ferramenta de produção destinada a servir os interesses dela. Não era uma conversa, era um decreto. Ela simplesmente assumiu que meu dinheiro era a extensão natural dos recursos disponíveis para ela e o filho. Não havia nem fingimento de perguntar minha opinião. Aquilo não era negociação, era notificação de escravidão financeira disfarçada de obrigação familiar. Tentei argumentar, com a voz tremendo de raiva contida que ameaçava explodir em erupção vulcânica. Expliquei que meu salário era resultado do meu trabalho, que eu tinha planos próprios, que não era razoável esperar que eu simplesmente entregasse tudo. Minhas palavras saíram mais firmes do que imaginava, alimentadas por anos de ressentimento comprimido, finalmente encontrando vazão. Ela riu. Foi uma risada gelada, cortante como vidro quebrado, atravessando pele desprotegida. Aquele som carregava décadas de crueldade refinada, de controle exercido sobre pessoas mais fracas, de vitórias conquistadas através de manipulação sistemática. Disse que enquanto vivêssemos na casa dela, enquanto respirássemos sob o teto que sua generosidade proporcionava, não havia espaço para minha rebeldia egoísta. As palavras generosidade e egoísta foram pronunciadas com ênfase venenosa, transformando conceitos em armas. Mas então ela foi além. Marli começou a atacar sistematicamente cada aspecto da minha identidade. Disse que eu era ingrata, incompetente, que tinha sorte de ter sido aceita naquela família. Mencionou que conhecia mulheres muito melhores que Augusto poderia ter escolhido. Mulheres mais bonitas, mais submissas, mais adequadas para o papel de esposa. Cada palavra era calculada para ferir, para diminuir, para lembrar-me do meu suposto lugar inferior na hierarquia que ela tinha estabelecido. E enquanto ela falava, observei Augusto. Ele permaneceu em silêncio durante toda a discussão. Ficou ali parado, olhando para o chão, recusando-se a defender-me, a reconhecer meu direito à autonomia financeira. Mas notei também como suas mãos tremiam levemente, como ele engolia em seco regularmente, como seus olhos desviavam sempre que Marli intensificava os ataques. Não era apenas cumplicidade o que via nele. Era covardia profunda, medo arraigado de uma mulher que tinha moldado sua personalidade através de controle sistemático desde a infância. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu definitivamente. Não foi uma quebra dramática, mas o tipo de ruptura silenciosa que acontece quando uma estrutura suportando peso excessivo finalmente cede. O som foi interno, imperceptível para os outros, mas ensurdecedor dentro do meu crânio. Percebi com clareza cristalina que meu marido não era apenas fraco, ele era conivente. Ele escolhia ativamente o conforto da submissão materna em detrimento de qualquer lealdade conjugal. Mais do que isso, entendi que ele tinha participado ativamente da minha opressão. Não era vítima passiva de Marli, era colaborador entusiástico.
Cada informação que ele transmitia para a mãe, cada momento em que não me defendia, cada vez que concordava silenciosamente com críticas injustas, tudo isso era escolha consciente. Ele preferia me sacrificar do que enfrentar a mãe. E isso não era fraqueza temporária superável, era estrutura fundamental do caráter dele. As semanas seguintes foram tensas, carregadas de eletricidade estática, que precede tempestades violentas. Marli intensificou suas visitas e sua pressão psicológica. Ela tinha uma capacidade impressionante de fazer comentários que pareciam inocentes na superfície, mas carregavam camadas de crueldade calculada, como minas terrestres escondidas sob flores decorativas. Mencionava casualmente quanto custava manter aquela casa, quantos sacrifícios ela tinha feito pelo filho, como seria terrível se precisasse considerar alternativas de moradia para ele. Mas enquanto ela atacava externamente, eu trabalhava internamente. Comecei a documentar tudo sistematicamente. Mantinha registro escrito de cada visita, cada demanda financeira, cada comentário abusivo. Não sabia exatamente como usaria aquelas informações, mas minha mente analítica reconhecia padrões de comportamento que poderiam ser relevantes eventualmente. Era como construir dossiês sobre criminoso, coletando evidências uma a uma. Augusto começou a me pressionar também, intensificando gradualmente sua abordagem. Sua estratégia era diferente da mãe. Mais sutil, mas igualmente manipuladora, como o veneno que mata lentamente em vez de explosão que destrói imediatamente. Ele falava sobre nossos sonhos compartilhados, sobre como finalmente poderíamos ter as coisas que sempre quisemos. Usava a linguagem de intimidade conjugal para mascarar demandas financeiras, transformando relacionamento em transação. Mas quando eu perguntava especificamente o que ele queria, suas respostas eram sempre vagas, sempre coincidiam misteriosamente com os desejos da mãe. Era como assistir marionete sendo manipulada por cordas invisíveis. Ele não tinha vontades próprias, apenas ecos dos comandos maternos reverberando através dele. E percebi, com tristeza misturada à raiva, que provavelmente nunca tinha tido. Marli tinha moldado aquele homem desde criança, transformando-o em extensão de si mesma em vez de permitir que desenvolvesse identidade autônoma. Observei também como eles coordenavam seus ataques. Marli plantava sementes de insatisfação na cabeça de Augusto, que então vinha até mim repetindo versões suavizadas das críticas dela. Quando eu reagia com frustração, ele corria para a mãe relatando minha atitude, que então usava aquelas informações para intensificar próximos ataques. Era ciclo vicioso cuidadosamente orquestrado, sistema fechado de manipulação onde eu era simultaneamente alvo e combustível. Mas eles cometeram erro fatal. Subestimaram minha capacidade de observação e análise. Pensaram que poderiam continuar operando da mesma forma indefinidamente, que eu permaneceria passiva e disponível como sempre. Não perceberam que a promoção tinha alterado fundamentalmente o equilíbrio de poder. Pela primeira vez, eu tinha recursos independentes significativos. E mais importante, tinha ganho confiança através do reconhecimento profissional que me fazia questionar narrativas que tinha aceitado por anos. Minha nomeação oficial aconteceu em uma cerimônia discreta na empresa. Alguns colegas me parabenizaram com sinceridade genuína. Senti-me valorizada ali, competente, respeitada. Era um contraste doloroso com o inferno que minha casa tinha se tornado. Comecei a trabalhar ainda mais horas, não apenas porque o novo cargo exigia, mas porque o escritório era meu refúgio, o único lugar onde eu podia respirar sem sentir o peso constante da manipulação. Uma tarde de quinta-feira, voltei do trabalho mais cedo que o habitual. Tinha uma reunião cancelada de última hora e decidi aproveitar para descansar um pouco, embora descanso fosse conceito relativo naquela casa onde até o ar parecia conspirar contra minha paz. Ao abrir a porta, ouvi vozes na sala. Reconheci imediatamente a voz estridente de Marli e o tom submisso de Augusto. Algo no timbre da conversa me alertou para não anunciar minha presença. Fiquei parada no corredor, escondida das vistas deles, corpo pressionado contra a parede como espião em território inimigo. Meu coração batia tão alto que temia que pudessem ouvi-lo.
E ouvi uma conversa que confirmou minhas piores suspeitas, enquanto revelava camadas adicionais de crueldade que eu não tinha antecipado completamente. Marli estava elaborando em detalhes como eles iriam extrair cada centavo do meu salário. Sua voz carregava entusiasmo perturbador enquanto falava sobre contas que eu deveria pagar, sobre investimentos que ela queria fazer em nome de Augusto, sobre como era justo que eu compensasse todos os anos em que eles me sustentaram. A forma como pronunciava a palavra sustentaram era particularmente cruel, carregada de propriedade, como se eu fosse projeto de caridade que finalmente estava dando retorno sobre investimento. Ela mencionou números específicos, valores que eu deveria contribuir mensalmente. Tinha tudo calculado com precisão assustadora, como se tivesse passado dias elaborando o orçamento detalhado da minha exploração financeira. Cada categoria de gasto foi explicada em detalhes, que revelavam quanto tempo ela tinha dedicado àquele planejamento parasitário. Mas foi o que ela disse em seguida que congelou meu sangue e, simultaneamente, acendeu chama de raiva que queimaria através de qualquer hesitação restante. Marli mencionou que tinha ido ao banco recentemente, que conseguiram aprovar um crédito substancial em nome dela, e que eu deveria pagar as parcelas. Não era um pedido, era ordem pronunciada com naturalidade assustadora, como se minha servidão fosse direito adquirido dela. Explicou com detalhes cruéis que tinha feito empréstimo significativo para reformar outra propriedade que possuía, uma que pretendia alugar para gerar renda adicional para ela. Estava usando meu trabalho futuro como garantia para seus investimentos pessoais, sem sequer ter a decência de consultar-me. O empréstimo tinha sido aprovado com base em documentos que ela falsificou, incluindo comprovantes de renda que sugeriram que eu contribuiria para pagamento. Mais do que isso, Marli tinha calculado o cronograma preciso. As parcelas começariam exatamente quando meu novo salário entrasse em efeito, sincronismo que não era coincidência, mas planejamento meticuloso. Ela tinha cronometrado tudo perfeitamente, esperando o momento em que eu teria recursos para então lançar a armadilha financeira que me prenderia indefinidamente. E então veio a ameaça que revelou toda a extensão da sua crueldade. Ela explicou com voz fria e calculada que, se eu recusasse pagar o empréstimo que ela tinha feito sem meu conhecimento ou consentimento, ela simplesmente nos colocaria na rua. A casa era dela, o poder era dela, e eu não passava de convidada inconveniente que deveria agradecer por ter teto sobre a cabeça. Descreveu em detalhes como tornaria nossa vida miserável, como usaria todos os recursos legais disponíveis para destruir minha reputação, como contaria para todos que conhecíamos sobre minha suposta ingratidão. Augusto não protestou. Ele murmurou algo sobre eu ser razoável, sobre certamente entender a situação, sobre como era justo contribuir considerando tudo que eles tinham feito por mim. Sua voz carregava aquela qualidade de cúmplice satisfeito, não de vítima forçada. Ele estava ativamente participando daquela conspiração, contribuindo com ideias próprias sobre como maximizar a extração de recursos de mim. Ouvi-o sugerir que eles deveriam também ter acesso à minha conta bancária, para transparência completa. Ele argumentou. Marli adorou a ideia. Elogiou o filho pela inteligência, pela preocupação com a harmonia familiar. Planejava um controle total sobre minhas finanças, transformando-me efetivamente em escrava financeira, dentro do meu próprio casamento. Minha visão ficou turva de raiva e desespero enquanto as lágrimas ameaçavam transbordar. Mas algo mais forte que dor estava emergindo. Era clareza afiada como lâmina, fria como gelo, implacável como maré. Ali estava a verdade nua e crua da minha vida, sem filtros ou desculpas. Eu era vista como fonte de recursos, não como pessoa com direitos ou dignidade. Meu trabalho duro, minha conquista profissional, tudo isso era apenas oportunidade para eles me explorarem ainda mais intensamente. Mas eles tinham cometido o erro crucial. Ao revelarem seus planos em detalhes, ao exporem toda a extensão da sua ganância e manipulação, eles me deram exatamente as informações que eu precisava. Conhecia agora não apenas suas intenções, mas seus métodos, suas fraquezas, os detalhes específicos que poderia usar contra eles. Minha mente, treinada em análise financeira e solução de problemas complexos, começou a trabalhar em velocidade acelerada. Conectei pontos, identifiquei vulnerabilidades, construí estratégia. Se eles queriam guerra, teriam guerra.
mas seria travada nos meus termos, com minhas armas, no momento que eu escolhesse. Saí silenciosamente da casa antes que me percebessem. Caminhei pelas ruas sem rumo imediato, mas com propósito crescente, deixando lágrimas escorrerem livremente enquanto minha mente trabalhava freneticamente construindo planos, avaliando opções, preparando contra-ataque. Não seria mais vítima passiva da crueldade deles. Seria arquiteta da minha própria libertação. Foi durante aquela caminhada, enquanto o sol se punha tingindo o céu de cores dramáticas que espelhavam a turbulência interior que eu sentia, que lembrei do tio Bernardo. Ele era irmão mais velho da minha mãe, um homem que tinha construído sua fortuna através de trabalho árduo e decisões inteligentes, navegando o mundo dos negócios com combinação rara de ética e perspicácia. Sempre fui próxima dele, especialmente depois que meus pais morreram em um acidente de carro 5 anos atrás. Tragédia que tinha me deixado órfã e vulnerável exatamente quando Augusto apareceu, oferecendo falso conforto. Tio Bernardo tinha oferecido ajuda no meu casamento, mas eu, estúpida e orgulhosa, recusei. Queria provar que conseguia construir minha vida independentemente, que não precisava de muletas familiares para ter sucesso. Agora, sentada em um banco de praça enquanto a noite caía envolvendo cidade em manto de escuridão que refletia perfeitamente o estado da minha alma, percebi que orgulho mal colocado tinha me custado anos de sofrimento desnecessário. Mas talvez aqueles anos não fossem totalmente desperdiçados. Talvez precisasse atravessar aquele inferno para desenvolver força necessária, para aprender lições dolorosas, mas essenciais sobre natureza humana, sobre manipulação, sobre a importância de estabelecer limites. Experiências brutais moldam caráter de formas que conforto nunca consegue. Tirei o celular e liguei para ele. Minhas mãos tremiam enquanto discava, mistura de nervosismo e determinação. Sua voz calorosa me cumprimentou com aquela familiaridade reconfortante que só pessoas genuinamente boas conseguem transmitir. Som que era bálsamo para feridas que eu carregava. Contei tudo. As palavras saíram em torrente desordenada, anos de sofrimento comprimido, finalmente encontrando vazão, como represa rompida liberando águas retidas por tempo excessivo. Descrevi a manipulação sistemática de Marli, a covardia cúmplice de Augusto, o empréstimo fraudulento, os planos de me escravizar financeiramente. Falei sobre as humilhações diárias, sobre invasões de privacidade, sobre sentir-me prisioneira na própria vida. Ele escutou em silêncio, interrompendo apenas para fazer perguntas específicas sobre detalhes que eu mencionava, perguntas que revelavam mente analítica trabalhando por trás da empatia emocional. Quando terminei, exausta e vazia como balão murcho após festa, tio Bernardo ficou alguns segundos em silêncio. Podia quase ouvir engrenagens da mente dele, processando informações, calculando estratégias, planejando movimentos. Então, com uma calma que contrastava com a tempestade que eu sentia, disse que viria me buscar. Não no dia seguinte, não na próxima semana, mas imediatamente. Ele estava em outra cidade, mas pegaria a estrada naquela mesma noite, dirigindo horas através de escuridão para me resgatar. Disse também que faria algumas ligações antes de vir. Ele tinha contatos, pessoas que deviam favores, profissionais que podiam verificar informações rapidamente. Queria confirmar alguns detalhes que eu mencionara sobre situação financeira de Marli, sobre propriedade da casa, sobre empréstimo fraudulento. Sua voz carregava determinação que reconheci como característica familiar. Quando tio Bernardo decidia agir, ele agia com eficiência implacável. Instruiu-me a voltar para casa, agir normalmente e esperar por ele. Não deveria revelar que conversamos, não deveria dar indícios de que algo mudara. Elemento surpresa seria nossa arma mais poderosa. Concordei, sentindo primeira centelha de esperança genuína acender dentro do peito em muito tempo. Voltei para a casa com uma sensação estranha de calma determinada que contrastava dramaticamente com turbulência emocional que sentia horas antes. Era como estar no olho do furacão, cercada por tempestade, mas temporariamente protegida em bolha de tranquilidade precária. Encontrei Augusto e Marli na sala, assistindo televisão como se nada tivesse acontecido, como se não tivessem passado tarde inteira conspirando sobre como me escravizar financeiramente. Eles nem perguntaram onde eu tinha estado. Esse detalhe aparentemente pequeno revelava volumes sobre como me viam.
Eu não merecia explicações, não merecia preocupação genuína. Minha presença ou ausência era irrelevante, exceto quando relacionada à minha utilidade financeira. Marli me lançou um olhar significativo, carregado de propriedade, e anunciou que precisava falar comigo sobre assuntos importantes no dia seguinte. Sua voz carregava aquela autoridade presumida que ela sempre usava, tom que não admitia recusa. Concordei com a cabeça, mantendo expressão neutra cuidadosamente construída para não revelar absolutamente nada das emoções vulcânicas fervendo sob superfície aparentemente calma. Fui para o quarto, fechando porta atrás de mim com um movimento controlado, quando queria batê-la com força suficiente para fazer paredes tremerem. Passei aquela noite acordada, olhando para o teto manchado por infiltrações que Marli nunca quis consertar, apesar de cobrar religiosamente por manutenção, refletindo sobre todas as escolhas que me trouxeram até ali. Era como assistir filme da própria vida em câmera lenta, identificando exatamente onde sinais vermelhos apareceram e onde escolhi ignorá-los por medo ou esperança iludida. Havia sinais desde o início, alertas vermelhos brilhando como faróis na escuridão que eu sistematicamente ignorei. A primeira vez que Marli invadiu nossa privacidade sem pedir permissão, entrando no nosso quarto quando pensava que não estávamos olhando. A primeira vez que Augusto concordou com ela contra mim em discussão sobre decisão doméstica trivial. A primeira vez que senti aquele aperto no peito característico de quem está presa em armadilha emocional, quando o ar parece insuficiente e paredes começam a fechar. Mas havia também momentos de clareza brutal emergindo através névoa de negação. Percebi que minha promoção foi catalisador necessário, mas não causa fundamental da crise. Sistema tóxico já existia há anos, operando sob superfície de normalidade forçada. Foi apenas quando me tornei valiosa financeiramente de forma impossível de ignorar que verdadeira natureza daquela relação se revelou sem disfarces ou pretensões. Se continuasse ganhando pouco, sendo invisível e submissa, eles teriam me mantido naquele estado indefinidamente, drenando recursos limitados enquanto mantinham ilusão de harmonia familiar. Foi apenas quando o potencial de exploração aumentou dramaticamente que máscaras caíram completamente, revelando monstros que sempre estiveram ali, escondidos em plena vista. Refleti também sobre minha própria cumplicidade. Não no sentido de culpa, mas de reconhecimento de como permiti que situação se desenvolvesse através de inação repetida. Cada vez que não estabeleci limite, cada vez que aceitei desculpa fraca, cada vez que escolhi paz temporária sobre confronto necessário, estava pavimentando estrada que levava àquela crise inevitável. Mas enquanto mente revisitava passado, coração olhava para futuro. Pela primeira vez em anos, havia possibilidade concreta de libertação. Tio Bernardo estava vindo, trazendo consigo não apenas apoio emocional, mas recursos práticos e estratégicos. Ele tinha conexões, conhecimento, capacidade de verificar informações e esposar mentiras que Marli e Augusto construíram tão cuidadosamente. Dormi finalmente poucas horas antes do amanhecer. Sono agitado povoado por sonhos fragmentados, onde corria através de labirintos enquanto vozes familiares gritavam meu nome, exigindo coisas que não podia dar. Acordei com sensação de exaustão, mas também de propósito renovado. Hoje seria dia decisivo. Hoje começaria o processo de reclamar minha vida. Na manhã seguinte, acordei cedo e me arrumei para o trabalho normalmente. Cada movimento mecânico mais deliberado, como atriz preparando-se para a performance final. Tomei café sozinha enquanto Augusto ainda dormia, aproveitando aqueles momentos de silêncio para centrar-me mentalmente, construindo muralhas emocionais que precisaria para enfrentar o que vinha a seguir. Marli apareceu por volta das 9 horas, entrando sem bater como sempre fazia, chaves tilintando em suas mãos, como lembrança sonora de controle que exercia, ou pensava exercer. Ela tinha aquela expressão de quem estava prestes a dar ordens importantes e esperava obediência imediata, postura que desenvolvera ao longo de décadas dominando pessoas mais fracas. Havia crueldade particular no modo como se movimentava, propriedade absoluta nos gestos com que tocava móveis, como se cada objeto na casa fosse extensão de seu domínio incontestável.
Sentamos à mesa da cozinha. Marli começou seu discurso ensaiado, cada palavra calibrada para máximo impacto psicológico. Falou sobre família, sobre obrigações, sobre como eu tinha sorte de ter sido aceita naquela estrutura familiar quando mulheres muito melhores teriam dado tudo para estar no meu lugar. A crueldade não estava apenas nas palavras, mas na forma como as pronunciava, com aquele sorriso falso que nunca alcançava os olhos frios calculistas. Então, sem rodeios desnecessários porque sabia que tinha poder e não precisava disfarçar, apresentou os números. O valor do empréstimo que ela tinha feito, as parcelas mensais que eu deveria pagar, os gastos adicionais que esperava que eu cobrisse. Era valor absurdo, calculado claramente para sugar maior parte do meu novo salário, deixando-me com apenas o suficiente para sobreviver, mas nunca para acumular independência financeira real. Tinha até documentos impressos, planilhas detalhadas que revelavam quanto tempo ela dedicara àquele planejamento parasitário. Cada linha representava a categoria de extração, cada coluna um mês de escravidão financeira que ela tinha planejado para mim. Era trabalho de alguém que não via relacionamentos como conexões humanas, mas como oportunidades de exploração sistemática. Ela terminou com a ameaça velada mais clara que tinha usado tantas vezes ao longo dos anos. Disse que se eu causasse problemas, se me recusasse a cooperar como nora obediente deveria fazer, ela não hesitaria em nos colocar na rua. A casa era dela, lembrou novamente, como se eu pudesse ter esquecido o single detalhe que ela usava como arma emocional constantemente. E então acrescentou algo particularmente cruel que revelava até onde estava disposta a ir. Comentou que tinha ouvido de passarinho sobre minha nomeação. Fez questão de chamar-me de idiota pela primeira vez diretamente, em vez de por trás das costas. E explicou que minha nova posição significava que eu finalmente tinha capacidade de contribuir adequadamente para a família que me acolhera generosamente. A forma como pronunciou idiota foi especialmente venenosa, palavra costurada com anos de desdém acumulado, finalmente liberada sem filtros ou pretensões de civilidade. Ela continuou, detalhando como monitoraria meus gastos, como esperava recibos de tudo que comprasse, como queria acesso completo às minhas contas bancárias para garantir transparência. Não era pedido de colaboração, mas implementação de regime de controle totalitário sobre minha vida financeira. Estava essencialmente anunciando fim de qualquer autonomia que eu pudesse ter, transformando-me em empregada que trabalhava para entregar salário intacto aos patrões. Augusto entrou na cozinha naquele momento, timing perfeito como se tivesse esperado deixa. Ele tinha ouvido parte da conversa e concordou com tudo que a mãe disse, reforçando pontos específicos com entusiasmo que revelava cumplicidade completa. Reforçou que era justo eu ajudar. Afinal, eles tinham me acolhido, me dado lar, me permitido fazer parte daquela família privilegiada. Cada palavra era facada adicional, traição multiplicada por proximidade e história compartilhada. Olhei para aquele homem com quem compartilhei minha vida por 5 anos e não reconheci nada nele, além de estranho usando máscara familiar. Não havia amor ali, nem companheirismo, nem respeito mínimo que deveria existir entre seres humanos compartilhando espaço. Havia apenas conveniência e ganância disfarçadas de relacionamento conjugal, construção vazia sustentada por mentiras que finalmente se revelavam completamente. Fiquei em silêncio por longos segundos que pareciam esticar infinitamente, observando-os com expressão cuidadosamente neutra, enquanto internamente montava cada peça do quebra-cabeça final. Eles esperavam resposta, preparados para minha resistência usual, que seria rapidamente esmagada através de combinação de ameaças e manipulação emocional. Mas eu não disse nada inicialmente. Simplesmente levantei, peguei minha bolsa com um movimento deliberado e anunciei que precisava ir trabalhar. Marli protestou imediatamente, voz subindo oitava na indignação. Disse que aquela conversa não tinha terminado, que eu devia resposta imediata, que ela não toleraria mais evasões ou desrespeito. Sua face estava ficando vermelha, sinal de raiva crescendo diante de resistência inesperada. Ela não estava acostumada a não conseguir o que queria instantaneamente. Olhei para ela com expressão que não revelava nada das emoções vulcânicas fervendo sob superfície aparentemente calma, mantendo controle absoluto sobre linguagem corporal e tom de voz.
Informei calmamente que daríamos continuidade àquela discussão quando eu voltasse do trabalho, que havia questões profissionais que não podiam esperar por drama doméstico. A forma como pronunciei drama doméstico foi deliberada, reduzindo demandas deles à categoria de inconveniência trivial. Ela não gostou da minha atitude. Percebi pela forma como seus olhos se estreitaram perigosamente, como mãos se apertaram em punhos brancos, mas não havia muito que pudesse fazer naquele momento, sem revelar completamente sua verdadeira natureza abusiva para possíveis testemunhas externas, algo que ela sempre evitava cuidadosamente. No trabalho, funcionei no piloto automático, completando tarefas necessárias, mas mantendo mente ocupada, processando tudo o que tinha acontecido, planejando próximos passos, preparando-me mentalmente para confronto inevitável. Colegas comentaram que eu parecia diferente, mais focada, mas também mais distante, como se estivesse operando em frequência ligeiramente alterada. Não estavam errados. Tio Bernardo me mandou mensagem no meio da tarde, texto curto, mas significativo. Estava chegando na cidade e me encontraria na casa ao final do dia. Tinha também informações interessantes para compartilhar, resultados das verificações que prometera fazer. Meu coração acelerou ao ler aquilo, combinação de ansiedade e antecipação. 6 horas da tarde, saí do escritório e dirigi para casa pela última vez, embora ainda não soubesse com certeza absoluta que seria a última vez. O trajeto familiar parecia diferente, como se estivesse vendo aquelas ruas através de lentes alteradas, consciente que estava atravessando o limiar entre duas versões completamente diferentes da minha vida. Tio Bernardo já estava estacionado em frente à casa quando cheguei. Carro discreto, mas claramente caro, presença que comandava respeito sem necessidade de ostentação. Ele era homem imponente, alto e de ombros largos, apesar dos 65 anos, com cabelos completamente brancos penteados impecavelmente e olhos cinzas que tinham visto muita coisa na vida. Olhos que não perdoavam mentiras, mas ofereciam compaixão genuína para sofrimento verdadeiro. Sua presença transmitia autoridade natural, que vinha não de arrogância, mas de décadas construindo reputação através de ações consistentemente éticas. Entramos juntos. Marli e Augusto estavam na sala, claramente surpresos pela chegada inesperada de terceira pessoa, especialmente alguém cuja presença emanava poder, que eles não podiam ignorar ou manipular facilmente. Apresentei tio Bernardo brevemente, mencionando apenas nome e relação familiar. Eles não sabiam quem ele era realmente, conheciam apenas nome de passagem de conversas casuais anos atrás. Nunca tinham se importado suficientemente em conhecer minha família, porque pessoas só importam quando podem ser exploradas ou quando representam ameaça. Marli recuperou compostura rapidamente, habilidade desenvolvida através de anos praticando controle social. Tentou assumir controle da situação com aquela autoridade presumida que sempre usava. Começou a falar sobre assuntos particulares da família, dando a entender que meu tio estava intrometendo-se em questões que não lhe diziam respeito, tentando estabelecer território emocional através de exclusão implícita. Tio Bernardo a deixou falar por alguns momentos, observando com aquela expressão neutra mas analítica que pessoas experientes usam quando estão avaliando adversários, catalogando fraquezas, identificando pontos de pressão. Ele tinha visto manipuladores como Marli incontáveis vezes ao longo de carreira em negócios, sabia reconhecer padrões, identificar mentiras escondidas em meias-verdades. Então, foi minha vez de falar, momento que estava esperando desde que ouvi aquela conversa horrível no dia anterior. Olhei diretamente para Marli, depois para Augusto, mantendo contato visual que forçava-os a confrontarem a realidade da situação em vez de se esconderem atrás de conforto familiar de negação. E deixei escapar frase que tinha ensaiado mentalmente durante todo o dia, palavras escolhidas cuidadosamente para máximo impacto. Disse, com calma que surpreendeu até mim mesma porque vinha de lugar de força recém-descoberta, que era fascinante como certas pessoas confundiam generosidade com direito de propriedade sobre outras vidas. Comentei que passarinhos não eram únicas criaturas capazes de espalhar informações, e que alguns pássaros cantavam melodias particularmente reveladoras quando adequadamente motivados, referência direta à conversa que não deveriam saber que ouvi.
O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tensão elétrica. Marli franziu o rosto, tentando decifrar significado das minhas palavras, processando implicações de que eu pudesse ter informações que não deveria ter. Augusto parecia confuso, mas também assustado, como animal que sente predador aproximando, mas não consegue identificar direção exata do perigo. Foi tio Bernardo quem esclareceu a situação, sua voz tranquila, mas carregada de autoridade, que cortava através de qualquer tentativa de desvio ou negação. Ele explicou, com precisão cirúrgica de quem domina completamente o assunto, que havia passado últimas 24 horas investigando alguns fatos particularmente interessantes. Mencionou que tinha conexões úteis acumuladas ao longo de décadas em negócios, acesso a informações que pessoas comuns não conseguiriam facilmente, rede de contatos que devia favores e estava disposta a ajudar. Então, começou a enumerar detalhes específicos sobre vida financeira de Marli e Augusto, que os deixaram visivelmente desconfortáveis, como réus ouvindo acusação detalhada baseada em evidências irrefutáveis. Cada revelação era a bomba detonando cuidadosamente construída fachada de respeitabilidade que eles mantinham. Tio Bernardo sabia sobre o empréstimo que Marli tinha feito, mas ele também sabia, através de contatos em setor bancário, que aquela não era a primeira vez, nem segunda nem quinta. Ela tinha história extensa de endividamento irresponsável, padrão estabelecido ao longo de décadas. Empréstimos mal planejados feitos impulsivamente, dívidas acumuladas e depois transferidas para outras pessoas, manipulações financeiras que beiravam fraude, mas sempre permaneciam tecnicamente dentro de legalidade precária. Detalhou especificamente 3 empréstimos anteriores que Marli fizera nos últimos 10 anos. Um para comprar carro caro que revendeu com prejuízo 6 meses depois. Outro para reformar propriedade que nunca conseguiu alugar por preço que esperava. Terceiro, para investimento em negócio que falhou espetacularmente em menos de ano. Em todos os casos, ela manipulara outras pessoas para ajudar em pagamento, usando combinação de coerção emocional e ameaças veladas. Conhecia também situação profissional real de Augusto, revelando verdades que ele escondera cuidadosamente. Incluía fato de que ele tinha sido demitido do último emprego há 3 meses, não por reorganização da empresa como alegara, mas por incompetência documentada e faltas repetidas. Estava desempregado desde então, fingindo ir para trabalho, quando na realidade passava dias em bares ou na casa de amigos igualmente irresponsáveis, consumindo recursos que eu fornecia sem saber verdadeira extensão da mentira. Mais do que isso, tio Bernardo tinha descoberto que Augusto devia dinheiro para várias pessoas, pequenas quantias aqui e ali que acumulavam um montante significativo. Empréstimos de amigos que nunca pretendia pagar, contas em estabelecimentos locais que ignorava sistematicamente. Ele tinha construído reputação de pessoa não confiável em círculos que eu desconhecia completamente. Mas revelação que realmente mudou o jogo, que transformou o confronto de pessoal para potencialmente legal, foi quando o tio Bernardo mencionou casa. Aquela casa que Marli usava como arma emocional constante, ameaçando nos colocar na rua sempre que conveniente, brandindo propriedade como símbolo de poder absoluto que ela exercia sobre nossas vidas. Tio Bernardo explicou que tinha verificado registros de propriedade através de contatos em cartório. Casa não estava totalmente quitada, fato que Marli escondera cuidadosamente. Ela ainda devia valores substanciais ao banco e estava atrasada em múltiplas parcelas, acumulando juros e multas que cresciam mensalmente. Mais do que isso, o banco já tinha iniciado o processo de notificação de inadimplência, primeiro passo antes de eventual execução de dívida, que poderia resultar em perda total da propriedade. Ironia era deliciosa e dolorosa simultaneamente. Ameaça de despejo que ela tanto gostava de fazer pairar sobre nossas cabeças como espada de Damocles emocional era, na realidade, possibilidade muito real para ela mesma. Casa que usava para nos controlar estava prestes a ser tomada por instituição financeira, que não se impressionava com manipulação emocional ou lágrimas falsas. Tio Bernardo revelou também detalhes específicos sobre o empréstimo mais recente que Marli fizera, aquele que ouvi ela mencionar na conversa escondida. Valor era ainda maior do que ela admitira, e condições eram piores. Taxa de juros era absurdamente alta, porque o histórico de crédito dela era terrível, marcado por inadimplências e problemas passados.
Ela tinha mentido em documentação, apresentando informações falsas sobre renda e patrimônio, fraude bancária que poderia resultar em consequências legais sérias se banco decidisse investigar apropriadamente. Mais crucialmente, Marli tinha forjado documentos sugerindo que eu seria corresponsável pelo empréstimo sem meu conhecimento ou consentimento. Tinha falsificado minha assinatura em formulários, crime evidente que poderia levar a processo criminal. Tio Bernardo tinha cópias desses documentos, obtidas através de contatos, evidência concreta de fraude que não poderia ser negada ou explicada facilmente. Enquanto ele falava, observei reações deles com satisfação fria, que vinha de anos sendo vítima finalmente vendo verdade emergir inescapavelmente. Marli tentou argumentar, voz subindo em pitch defensivo, dizendo que aquilo não era da conta dele, que eram assuntos privados da família, que ele não entendia contexto completo. Suas mãos tremiam visivelmente, primeira vez que a via verdadeiramente assustada, máscara de controle absoluto, finalmente rachando sob pressão de ser confrontada com evidências objetivas. Augusto estava pálido, olhando alternadamente entre mãe e tio com expressão de animal encurralado, percebendo que não há rota de fuga viável. Ele tentou murmurar algo sobre mal-entendidos, sobre como coisas pareciam piores do que realmente eram, mas palavras morreram em garganta quando percebeu que ninguém acreditaria em desculpas fracas diante de documentação concreta. Tio Bernardo sorriu levemente, expressão que não carregava alegria, mas reconhecimento de vitória moral, e esclareceu com voz que cortava através de qualquer tentativa de evasão que Amanda era sua família, sua única sobrinha, sangue de sua sangue através de irmã que amara profundamente e que infelizmente partira cedo demais. Qualquer coisa que afetasse Amanda era definitivamente da conta dele, e ele tinha recursos, conexões e determinação para protegê-la de predadores que se disfarçavam de família. Foi então que ele revelou sua proposta, ou mais precisamente, decisão já tomada que estava apenas comunicando como cortesia, não como negociação aberta à discussão. Explicou que tinha propriedades em diferentes cidades, investimentos imobiliários acumulados ao longo de décadas, construindo patrimônio através de trabalho honesto e decisões estratégicas. Incluía casa vaga há alguns meses, localizada a poucas ruas dali, propriedade modesta mas confortável, perfeitamente adequada para a pessoa que precisava recomeço limpo longe de influências tóxicas. Ofereceu aquela casa para mim, sem custos, sem condições onerosas, sem necessidade de tolerância a abusos emocionais como pagamento por moradia. Era meu lar se eu quisesse, presente incondicional baseado em amor familiar genuíno, em vez de manipulação travestida de generosidade. As palavras soaram como cântico de libertação, melodia que eu esperara ouvir durante anos, sem saber que melodia existia. Mas tio Bernardo não parou ali. Ele olhou diretamente para Marli e Augusto com expressão que combinava desaprovação moral com determinação implacável, e deixou absolutamente claro que eles não eram bem-vindos em qualquer espaço que ele controlasse. Disse que tinha passado anos observando de longe, vendo como tratavam sua sobrinha, notando padrões de abuso emocional e exploração financeira, que qualquer pessoa com mínimo de ética reconheceria como inaceitáveis. Explicou que ficou satisfeito em finalmente ter motivo concreto e evidências documentadas suficientes para intervir decisivamente. Informou que esperava que eles desaparecessem completamente da minha vida, cessando todo o contato, parando todas as tentativas de manipulação ou interferência. Não queria vê-los tentando contato através de terceiros, criando dramas públicos, ou usando qualquer outro método de perturbação emocional que pessoas como eles tipicamente empregavam quando perdiam controle sobre vítimas. Detalhou também consequências legais que enfrentariam se continuassem perseguindo-me ou tentando retaliar. Tio Bernardo tinha documentado tudo, desde falsificação de assinatura até coerção financeira, passando por invasões de privacidade e ameaças documentadas. Tinha testemunhas dispostas a depor, evidências físicas guardadas em local seguro, e advogados já informados sobre situação que poderiam iniciar processos imediatamente se necessário. Marli tentou recuperar alguma dignidade, recompõe postura enquanto buscava desesperadamente argumento que pudesse reverter situação impossível.
Balbuciou algo sobre mal-entendidos, sobre como Amanda tinha interpretado mal situações, sobre como tudo era, na verdade, expressão de preocupação maternal estendida à nora. As palavras soavam patéticas, mesmo enquanto eram pronunciadas, tentativa transparente de reescrever história conhecida demais por todos presentes, mas não permitiria que ela escapasse tão facilmente, não dessa vez, quando finalmente tinha coragem e apoio para confrontar anos de abuso sistematizado. Interrompi suas desculpas com voz firme que surpreendeu até mim, força emergindo de lugar profundo que eu não sabia que existia. Reservatório de resiliência construído através de sofrimento, mas finalmente acessível quando verdadeiramente necessário. Disse que ela e Augusto tinham tido 5 anos para me tratar com decência básica. 5 anos de oportunidades desperdiçadas para construir relacionamento genuinamente saudável, baseado em respeito mútuo. Cada um daqueles anos foi escolha deliberada deles de exploração, em vez de conexão, de controle, em vez de companheirismo. E agora enfrentavam consequências naturais de escolhas consistentemente cruéis, repetidas ao longo de meia década de casamento. Mencionei especificamente algumas das piores humilhações que suportara, momentos guardados cuidadosamente na memória como evidências para tribunal interno que finalmente tinha coragem de convocar. Vez que Marli lera meu diário íntimo sem permissão. Vez que sugeriram ter acesso completo às minhas contas bancárias para transparência. Vez que ouvi eles planejando me transformar em escrava financeira através de empréstimo fraudulento. Cada item era acusação específica impossível de negar, diante de testemunha confiável como tio Bernardo. Augusto tentou protestar fracamente, murmurando algo sobre nosso casamento, sobre compromissos assumidos, sobre como relacionamentos exigiam sacrifícios mútuos. Ironia de alguém que nunca sacrificara nada por mim enquanto esperava sacrifícios ilimitados da minha parte, era quase cômica. Tragédia se transformando em farsa diante de realidade inescapável. Olhei para ele fixamente, forçando o contato visual que ele tentava evitar, e senti onda avassaladora de alívio ao perceber que não sentia absolutamente nada. Nenhuma tristeza, nenhum remorso, nenhuma nostalgia por momentos felizes, porque pouquíssimos momentos tinham sido genuinamente felizes quando examinados honestamente. Aquele homem era estranho vestindo máscara familiar, pessoa que tinha compartilhado meu espaço físico por anos, sem nunca realmente me conhecer ou valorizar como ser humano completo com necessidades próprias e direitos inalienáveis. Respondi que nosso casamento tinha terminado no momento preciso em que ele escolheu ser cúmplice ativo de sua mãe, em vez de parceiro leal da sua esposa, momento que na verdade ocorrera não uma vez, mas repetidamente, ao longo de 5 anos de microtraições acumuladas, formando montanha de deslealdade impossível de escalar ou ignorar. Que não havia mais nada a discutir, nenhuma chance de reconciliação baseada em arrependimento tardio motivado por medo de consequências, em vez de verdadeiro reconhecimento de erro. Nenhum futuro compartilhado, porque futuro exige confiança, que foi destruída sistematicamente através de anos de comportamento consistentemente traidor. Eu estava saindo daquela casa e daquela vida como borboleta, finalmente emergindo de casulo, que se tornara prisão sufocante. E eles precisavam aceitar essa realidade com qualquer resquício de dignidade que ainda possuíssem. Não por mim, mas por eles mesmos, porque continuar lutando contra o inevitável apenas prolongaria o sofrimento de todos envolvidos, sem alterar resultado final já escrito em consequências de suas próprias ações. Marli explodiu, controle finalmente despedaçando completamente sob pressão de perder jogos que jogara por décadas. Gritou que eu era ingrata da pior espécie, egoísta consumida por ambição profissional que esquecera obrigações familiares fundamentais, que estava cometendo erro monstruoso ao rejeitar família que me acolhera tão generosamente quando tinha tão pouco a oferecer. Seus insultos ecoaram pela sala enquanto ela perdia completamente compostura, que sempre mantinha tão meticulosamente, revelando criatura desesperada por trás de máscara de matriarca preocupada. Era quase catártico assistir máscara cair completamente. Ver mulher que passara anos aterrorizando-me através de controle psicológico refinado, agora reduzida a gritos histéricos, desprovidos de poder real.
Revelava a verdade que eu suspeitara, mas nunca confirmara completamente até aquele momento. Todo o poder que ela exercera sobre mim vinha da minha disposição em acreditar que ela o possuía. Consentimento involuntário, extraído através de manipulação, mas que podia ser revogado instantaneamente no momento em que escolhi parar de participar de farsa. Tio Bernardo a interrompeu com gesto simples, mas autoritário da mão, movimento que carregava décadas de comando corporativo e negociações bem-sucedidas. Disse com voz calma, mas implacável, que ela tinha exatamente uma semana para remover seus pertences daquela casa, se quisesse evitar processo judicial complexo e publicamente humilhante por múltiplas ofensas. Difamação, baseada em acusações falsas testemunhadas e documentadas. Coerção financeira, através de ameaças repetidas de despejo. Falsificação de documentos bancários, incluindo minha assinatura forjada. Invasão de privacidade sistematizada através de cópias não autorizadas de chaves e entrada em propriedade sem consentimento. Ele tinha gravado partes de conversas anteriores, através de dispositivos que eu permitira instalar depois de ligar para ele. Evidência admissível em tribunal que documentava ameaças específicas. Tinha testemunhas que podiam confirmar padrão sistemático de abuso emocional observado ao longo de anos. Cada um daqueles anos foi escolha deliberada deles de exploração em vez de conexão, de controle em vez de companheirismo. E agora enfrentavam consequências naturais de escolhas consistentemente cruéis, repetidas ao longo de meia década de casamento. Mencionei especificamente algumas das piores humilhações que suportara, momentos guardados cuidadosamente na memória como evidências para tribunal interno que finalmente tinha coragem de convocar. Vez que Marli lera meu diário íntimo sem permissão. Vez que sugeriram ter acesso completo às minhas contas bancárias para transparência. Vez que ouvi eles planejando me transformar em escrava financeira através de empréstimo fraudulento. Cada item era acusação específica impossível de negar diante de testemunha confiável como tio Bernardo. Augusto tentou protestar fracamente, murmurando algo sobre nosso casamento, sobre compromissos assumidos, sobre como relacionamentos exigiam sacrifícios mútuos. Ironia de alguém que nunca sacrificara nada por mim, enquanto esperava sacrifícios ilimitados da minha parte, era quase cômica, tragédia se transformando em farsa diante de realidade inescapável. Olhei para ele fixamente, forçando o contato visual que ele tentava evitar, e senti onda avassaladora de alívio ao perceber que não sentia absolutamente nada. Nenhuma tristeza, nenhum remorso, nenhuma nostalgia por momentos felizes, porque pouquíssimos momentos tinham sido genuinamente felizes quando examinados honestamente. Aquele homem era estranho vestindo máscara familiar, pessoa que tinha compartilhado meu espaço físico por anos, sem nunca realmente me conhecer ou valorizar como ser humano completo, com necessidades próprias e direitos inalienáveis. Respondi que nosso casamento tinha terminado no momento preciso em que ele escolheu ser cúmplice ativo de sua mãe, em vez de parceiro leal da sua esposa, momento que, na verdade, ocorrera não uma vez, mas repetidamente ao longo de 5 anos de microtraições acumuladas, formando montanha de deslealdade impossível de escalar ou ignorar. Que não havia mais nada a discutir, nenhuma chance de reconciliação baseada em arrependimento tardio, motivado por medo de consequências, em vez de verdadeiro reconhecimento de erro. Nenhum futuro compartilhado, porque futuro exige confiança, que foi destruída sistematicamente através de anos de comportamento consistentemente traidor. Eu estava saindo daquela casa e daquela vida como borboleta finalmente emergindo de casulo que se tornara prisão sufocante. E eles precisavam aceitar essa realidade com qualquer resquício de dignidade que ainda possuíssem. Não por mim, mas por eles mesmos, porque continuar lutando contra o inevitável apenas prolongaria sofrimento de todos envolvidos, sem alterar resultado final já escrito em consequências de suas próprias ações. Marli explodiu, controle finalmente despedaçando completamente sob pressão de perder jogos que jogara por décadas.
Gritou que eu era ingrata da pior espécie, egoísta consumida por ambição profissional, que esquecera obrigações familiares fundamentais, que estava cometendo erro monstruoso ao rejeitar família, que me acolhera tão generosamente quando tinha tão pouco a oferecer. Seus insultos ecoaram pela sala, enquanto ela perdia completamente compostura, que sempre mantinha tão meticulosamente, revelando criatura desesperada por trás de máscara de matriarca preocupada. Era quase catártico assistir Máscara cair completamente, ver mulher que passara anos aterrorizando-me através de controle psicológico refinado, agora reduzida a gritos histéricos, desprovidos de poder real. Revelava a verdade que eu suspeitara, mas nunca confirmara completamente até aquele momento. Todo o poder que ela exercera sobre mim vinha da minha disposição em acreditar que ela o possuía. Consentimento involuntário extraído através de manipulação, mas que podia ser revogado instantaneamente no momento em que escolhi parar de participar de farsa. Tio Bernardo a interrompeu com gesto simples, mas autoritário da mão, movimento que carregava décadas de comando corporativo e negociações bem-sucedidas. Disse com voz calma, mas implacável, que ela tinha exatamente uma semana para remover seus pertences daquela casa, se quisesse evitar processo judicial complexo e publicamente humilhante por múltiplas ofensas. Difamação baseada em acusações falsas testemunhadas e documentadas. Coerção financeira através de ameaças repetidas de despejo. Falsificação de documentos bancários, incluindo minha assinatura forjada. Invasão de privacidade sistematizada através de cópias não autorizadas de chaves e entrada em propriedade sem consentimento. Ele tinha gravado partes de conversas anteriores através de dispositivos que eu permitira instalar depois de ligar para ele. Evidência admissível em tribunal que documentava ameaças específicas. Tinha testemunhas que podiam confirmar padrão sistemático de abuso emocional, observado ao longo de anos. No trabalho, minha transição para o novo cargo avançava bem. Estava absorvendo responsabilidades, construindo relacionamentos com a equipe, provando diariamente que merecia aquela posição. Meus colegas comentavam sobre mudanças que percebiam em mim. Eu parecia mais leve, mais confiante, mais presente. Era verdade. Pela primeira vez em anos, não estava carregando o peso constante da opressão emocional. 3 meses depois do rompimento, recebi uma ligação inesperada. Era Augusto. Sua voz soava diferente, desgastada. Ele pediu para nos encontrarmos. Disse que precisava falar comigo sobre algo importante. Hesitei, mas eventualmente concordei. Marcamos em um local neutro, um parque público onde poderíamos conversar, sem a pressão de ambientes fechados. Ele chegou pontualmente, mas parecia anos mais velho do que quando nos separamos. Havia uma curvatura em seus ombros que não existia antes, uma exaustão que ia além do físico. Sentamos em um banco e ele começou a falar. Augusto admitiu que sua vida tinha desmoronado completamente após minha saída. Marli tinha se tornado ainda mais controladora e demandante, constantemente culpando-o por ter perdido a fonte de renda que eu representava. Eles tinham sido despejados da casa que ela tanto se orgulhava de possuir. Estavam morando em um apartamento pequeno e depreciado, enfrentando dificuldades financeiras constantes. Ele não estava pedindo reconciliação, esclareceu rapidamente. Sabia que tinha perdido esse direito há muito tempo. Estava apenas reconhecendo verdades que tinha negado por anos, que havia sido covarde, que permitiu que sua mãe destruísse algo que poderia ter sido bom, que desperdiçou anos da minha vida e da dele vivendo em uma ilusão confortável sustentada pela minha paciência infinita. Ouvi em silêncio. Não havia satisfação naquela confissão tardia. Não senti vontade de dizer que tinha avisado ou de pontuar todos os momentos em que ele escolheu errado. Apenas senti uma tristeza distante pelo tempo perdido e pelas versões de nós mesmos que nunca chegaram a se desenvolver adequadamente. Quando ele terminou, agradeci pela honestidade. Disse que esperava que ele usasse aquelas lições para construir algo melhor no futuro, mas que nossos caminhos eram permanentemente separados. Ele assentiu, levantou-se lentamente e se despediu. Foi a última vez que nos vimos. Os meses seguintes foram de reconstrução e descoberta.
Aprendi a viver sozinha genuinamente, não apenas fisicamente isolada, mas emocionalmente independente. Fiz terapia para processar anos de trauma emocional acumulado. Reconectei com amigos que tinha negligenciado durante o casamento. Comecei a explorar hobbies e interesses que sempre quis perseguir, mas nunca tinha tempo ou energia. No trabalho, minha performance continuava excepcional. Fui reconhecida em conferências da indústria, convidada para palestrar sobre gestão financeira estratégica. Minha equipe me respeitava não por medo ou obrigação, mas porque eu liderava com competência e empatia genuína. Tio Bernardo se tornou uma presença constante e reconfortante na minha vida. Jantávamos juntos semanalmente, conversávamos sobre tudo, desde filosofia até trivialidades cotidianas. Ele me apresentou a pessoas interessantes, me encorajou a viajar, a experimentar, a viver plenamente pela primeira vez em anos. Um ano depois do rompimento, estava sentada no jardim da minha casa em uma tarde de sábado ensolarada. Tinha um livro no colo, mas não estava realmente lendo. Apenas observava as flores que tinha plantado meses atrás, agora florescendo vibrantes e coloridas. Eram alegrias simples, que antes pareciam inacessíveis. Pensei sobre a jornada que tinha percorrido, sobre a mulher que fui, presa em um casamento tóxico, tolerando abusos porque tinha sido condicionada a acreditar que aquilo era normal. Sobre os sinais que ignorei, as oportunidades de escape que deixei passar. Sobre quanto tempo desperdicei tentando ganhar a aprovação de pessoas que eram fundamentalmente incapazes de valorizar qualquer coisa além de suas próprias necessidades egoístas. Mas também pensei sobre quem tinha me tornado. Uma mulher que reconhecia seu próprio valor, que estabelecia limites saudáveis, que não aceitava migalhas emocionais disfarçadas de amor, que tinha aprendido, dolorosamente mas completamente, que às vezes romper com o familiar e destrutivo é a única forma de encontrar paz genuína. Minha promoção, aquela nomeação que deveria ter sido motivo de celebração compartilhada, tinha se revelado o catalisador necessário para mudanças que já estavam esperando acontecer. Foi o momento em que a dinâmica tóxica ficou tão óbvia que não podia mais ser ignorada. Foi quando finalmente entendi que não importava quanto eu desse, quanto me sacrificasse. Nunca seria suficiente para pessoas que viam relacionamentos como transações exploratórias. Marli e Augusto desapareceram da minha vida completamente após aqueles primeiros meses turbulentos. Ouvi, através de conhecidos mútuos, que eles continuavam enfrentando dificuldades, que a realidade tinha sido uma professora muito mais dura do que qualquer coisa que eu poderia ter dito. Não senti alegria com as dificuldades deles, apenas uma indiferença tranquila. Eles não eram mais relevantes para minha narrativa. Conheci pessoas novas. Algumas se tornaram amigas próximas, outras eram conexões agradáveis, mas superficiais. Aprendi a valorizar qualidade sobre quantidade nos relacionamentos. Entendi que estar sozinha era infinitamente melhor do que estar acompanhada por pessoas que drenavam minha energia e destruíam minha paz. Houve momentos de solidão, é verdade. Noites em que questionei minhas escolhas. Me perguntei se tinha sido dura demais, se poderia ter tentado mais uma vez. Mas esses momentos eram raros e passageiros. A clareza geralmente voltava rapidamente, lembrando-me de por que aquele rompimento era necessário, inevitável e, em última análise, libertador. Minha carreira continuou crescendo. Recebi ofertas de outras empresas, oportunidades que antes pareceriam impossíveis. Senhor Henrique se tornou um mentor valioso, alguém que genuinamente se importava com meu desenvolvimento profissional, sem esperar nada, além de excelência no trabalho em troca. 2 anos depois do rompimento, sentada em uma reunião de diretoria discutindo estratégias para o próximo trimestre, tive um momento de clareza profunda. Olhei ao redor da mesa, vendo colegas que me respeitavam, ideias sendo debatidas seriamente, minha voz sendo ouvida e valorizada, e percebi com uma certeza tranquila que tinha chegado exatamente onde precisava estar. A jornada não tinha sido fácil, deixou cicatrizes, ensinou lições dolorosas, forçou crescimentos que eu resistia. Mas cada passo difícil, cada momento de dúvida, cada decisão corajosa, tudo contribuiu para a pessoa que me tornei. Uma pessoa completa, independente, resiliente.
Quando olho para trás agora, para aquele dia em que Marli fez suas demandas absurdas, para aquele momento em que tudo desmoronou e reconstruiu simultaneamente, sinto gratidão. Gratidão não pela dor ou pelo abuso, mas pela força que encontrei dentro de mim para finalmente dizer não. Para reconhecer que merecia mais, que podia ter mais, que não precisava aceitar migalhas quando podia ter a refeição completa. A vida que construí agora é minha. Genuinamente, completamente minha. Não devo nada a ninguém além de mim mesma e das pessoas que escolho incluir no meu círculo. É uma vida imperfeita, com desafios próprios e momentos de incerteza. Mas é uma vida vivida em meus próprios termos, guiada por minhas próprias escolhas, sustentada pela minha própria força. E quando ocasionalmente penso em Marli e Augusto, naquele período sombrio da minha existência, não sinto raiva ou ressentimento. Sinto algo mais próximo de pena misturada com indiferença. Eles são personagens de um capítulo fechado, relevantes apenas como lembretes do que superar, do que recusar, do que nunca permitir novamente. Minha história não terminou naquele confronto dramático. Na verdade, aquele foi apenas o começo. O começo de uma vida autêntica, de relacionamentos saudáveis, de conquistas merecidas. O começo de entender que às vezes a maior vitória não é mudar outras pessoas, mas ter coragem de mudar nossas próprias circunstâncias quando elas se tornam intoleráveis. Hoje, quando novos funcionários chegam na empresa e comentam sobre minha posição, sobre meu sucesso aparente, eu sorrio e penso em tudo que não está visível. As batalhas invisíveis, as derrotas transformadas em aprendizados, a força construída através de adversidades que tentaram me destruir, mas acabaram me fortalecendo. Sou diretora de operações financeiras. Sou sobrinha amada de um tio excepcional. Sou amiga leal de pessoas que valorizam genuinamente. Sou sobrevivente de um casamento tóxico. Sou todas essas coisas e mais. Mas acima de tudo, finalmente, completamente, sou apenas Amanda. E isso é mais do que suficiente. A casa onde moro agora é preenchida com memórias que escolhi criar. Fotos de viagens que fiz sozinha ou com amigos. Livros que li por prazer puro. Flores que plantei e vi crescer. Cada objeto conta uma história de recomeço, de descoberta, de paz conquistada através de decisões difíceis, mas necessárias. Às vezes, recebo mensagens de mulheres que estão passando por situações similares. Conhecidas de conhecidas que ouviram minha história através da rede invisível de experiências femininas compartilhadas. Elas perguntam como encontrei coragem, como soube que era o momento certo, como lidar com a culpa e o medo. Respondo honestamente. Digo que não existe momento perfeito, apenas o momento em que a dor de permanecer se torna maior que o medo de sair. Que a culpa é natural, mas não é razão para ficar. Que a coragem não significa ausência de medo, mas ação apesar dele. Que elas merecem mais do que estão recebendo, assim como eu merecia. Algumas ouvem e agem. Outras ainda não estão prontas, presas nas mesmas teias de negação e esperança que me mantiveram paralisada por anos. Não julgo. Entendo perfeitamente que cada pessoa tem seu próprio tempo, sua própria jornada. Apenas ofereço minha história como prova de que a vida do outro lado é possível, real, infinitamente melhor. Tio Bernardo envelheceu um pouco nesses anos, cabelos mais brancos, movimentos um pouco mais lentos. Mas sua essência permanece inalterada. Aquela bondade fundamental, aquela capacidade de ver através de máscaras e reconhecer verdades essenciais. Devo a ele mais do que posso expressar. Não apenas a casa ou a intervenção prática, mas o lembrete de que família verdadeira é escolhida através de ações, não definida apenas por sangue. Penso às vezes sobre os filhos que Augusto e eu nunca tivemos. Foi algo que discutimos vagamente no início do casamento, mas sempre adiamos. Agora agradeço silenciosamente por essa decisão inconsciente. Crianças teriam complicado imensamente a saída, teriam me amarrado àquela dinâmica tóxica indefinidamente. Foram poupadas de crescer em um ambiente emocional envenenado. Não descarto completamente a possibilidade de relacionamentos futuros. Mas agora, com um entendimento muito mais claro do que é aceitável, do que é saudável, do que merece meu tempo e energia emocional. Não vou aceitar menos do que respeito genuíno, parceria real,
Apoio mútuo. E se isso significar permanecer sozinha, então permaneço sozinha com contentamento. A lição mais importante que aprendi, através dessa experiência toda, é sobre valor próprio. Sobre reconhecer que não precisamos ganhar ou merecer tratamento básico decente. Que temos direito inerente à dignidade, respeito, autonomia. Que pessoas que constantemente nos fazem questionar nosso valor são exatamente as pessoas de quem precisamos nos distanciar. Marli nunca entendeu isso. Para ela, relacionamentos eram hierarquias de poder, onde alguém sempre precisava estar subordinado. Ela escolheu esse papel para mim, e eu tolerei por anos demais. Mas, eventualmente, até a pessoa mais paciente encontra seu limite. E quando isso acontece, quando finalmente dizemos não mais, a mudança é irreversível. Não sei o que aconteceu com eles depois. Não procuro saber. Não faço parte daquele mundo mais. Eles são ecos distantes de uma vida passada, relevantes apenas como lembretes do que superar. E estou em paz com isso. Completamente, profundamente em paz. Hoje, 3 anos depois daquele dia transformador, acordo cada manhã com gratidão genuína. Gratidão pela liberdade, pela paz, pelas escolhas que são minhas para fazer. Gratidão pelas batalhas que lutei e venci, pelas cicatrizes que carrego como prova de sobrevivência. Gratidão pela mulher que me tornei através do fogo, forjada através de adversidade em algo mais forte, mais sábio, mais completo. Minha vida não é perfeita. Nenhuma vida é. Há desafios, momentos difíceis, decisões complicadas. Mas são meus desafios, minhas decisões, minha vida. E essa propriedade, essa autonomia fundamental, vale cada momento difícil da jornada que percorri para chegar aqui. Então, quando penso naquele confronto final, naquele momento em que finalmente encontrei voz para recusar submissão, sorrio. Não é um sorriso amargo ou vingativo. É um sorriso de reconhecimento, de entender que às vezes perdemos batalhas para ganhar guerras, que às vezes precisamos desmoronar completamente para reconstruir algo melhor, mais forte, mais verdadeiro. Sou Amanda, sou sobrevivente, guerreira, construtora da minha própria vida. E essa é a única aprovação que sempre precisei ter, a minha própria. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo!